Olá, boa noite. Está começando o Carreiras e Mercado. Eu sou o Célio Júnior, sou jornalista do IETEC e hoje vamos conversar sobre administração de contratos. Estou aqui do lado do Francisco Cunha, ele que é o coordenador da nossa pós-graduação. Tenho aqui também o professor Lucas Brito, que vai poder também nos ajudar muito nessa conversa. E estou do lado também da Aline, ela que é a nossa consultora de vendas e vai participar desse bate-papo conosco. Lembrando que você que está participando com a gente, você pode deixar nos comentários dúvidas ou sugestões que a gente também vai estar respondendo no final. E quando você interagir conosco pelo Facebook, você vai estar concorrendo à nossa promoção, que é 50% na pós-graduação de administração de contratos, ou então 50% em uma bolsa de um curso EAD. Você vai poder escolher. Então participe conosco, que tenho certeza que será uma noite muito proveitosa. Então, começando nosso bate-papo de hoje, eu queria que vocês falassem para a gente quais os ganhos uma boa gestão de contratos pode trazer a uma empresa. Bom, boa noite. A administração de contratos é um tema que está bastante em voga, ganhando bastante força também agora, principalmente nesses momentos de crise, né, onde você tem escassez de recursos. E com escassez de recursos, naturalmente, as empresas buscam otimizar, racionalizar, extrair mais daqueles contratos já vigentes, né? Então, uma boa administração de contratos, uma boa gestão de contratos, ela tem que ter um foco em 3 pilares. O primeiro pilar é o aumento da segurança institucional. Toda vez que você aumenta a segurança institucional de uma empresa, você automaticamente reduz os riscos de eventuais sobrecustos, de eventuais danos, de eventuais problemas que a empresa possa ter. E a gente sabe no mundo da gestão que problema é igual a custo, é igual a gasto, é igual a dinheiro. O segundo pilar, ele tem tudo a ver com o primeiro, né? Aumentando a segurança institucional, você reduz custos naturalmente dentro da sua empresa. Então, se você é o contratante, você reduz o seu custo de contratação. Se você é a contratada, você reduz o seu custo de execução e aumenta a receita do contrato. E o terceiro pilar da administração de contratos é o aumento da qualidade, porque você tem que focar no aumento da segurança, com a respectiva redução de custos e, por consequência, ter um foco maior no aumento da qualidade do serviço que você vai prestar ou do serviço que você vai contratar. Então, essa que é o panorama, o cenário, é isso que as empresas buscam, isso que traz uma maior competitividade para as empresas. E complementando aqui, né, boa noite, pessoal aí que está assistindo a gente, mas complementando o que o Francisco disse, o contrato é a alma da empresa. Toda empresa, ela sobrevive de contratos. E o que acontece? Uma empresa, ela não quebra por falta de contratos, mas sim, ela quebra com a gestão, quando a gestão do contratual não é muito boa. Então, isso eu escutei de um empresário de engenharia civil, com vários anos de experiência. Então, é isso, a gestão do contrato, ela representa a vida ou a morte da empresa. Então, complementando o que o Francisco disse muito bem, a segurança institucional, até mesmo a vida ou a morte da empresa mesmo. Mas, então é isso, os ganhos que uma boa gestão de contratos pode trazer para a empresa, além de redução de custos, segurança institucional, aumento, né, da qualidade, eu acho que isso aí vai determinar o futuro da empresa, se ela vai conseguir subsistir no mercado ou não. Bem, e os profissionais que estão nos assistindo querem saber como é que está o mercado dessa área atualmente. Vamos lá. É um mercado em franca ascensão, né? Eu poderia traçar um paralelo aqui, pela minha experiência, pelas minhas andanças assim, dentro das empresas, né? Que desde 2011, 12, é claro que tem movimentos anteriores, mas de 2011, 12, quando começou essa questão de faltar recurso, vamos otimizar custos, vamos otimizar os recursos existentes na empresa, vamos
trabalhar nossos fornecedores, vamos trabalhar nossos clientes da melhor forma possível. Então, tem se exigido dos profissionais essa habilidade e esse conhecimento da estrutura contratual. Até onde que eu posso ir? Até onde que eu não posso ir? Como que eu posso extrair o melhor desse contrato? Então, já começou a exigir essa competência dos profissionais. Então, ela já passou a ser uma competência exigida. Com o passar dos anos, as empresas perceberam o seguinte: olha, se eu acerto na gestão, eu ganho mais, eu tenho mais ganhos. Então, vamos estruturar, vamos trabalhar, vamos investir em estruturas especializadas em contratos. E aí é que está a posição do mercado hoje. O mercado de trabalho hoje, a grande maioria das empresas, se a gente for pegar as top 10 aqui de Minas Gerais, as top 50 do Brasil, já tem estruturas especializadas com analistas de contratos, com pessoas especializadas, com integração com as áreas jurídicas, né? Não, Lucas? Então já tem a estrutura especializada. Algumas empresas já têm até gerências, diretorias especializadas em contratos. Então, o cenário ele é muito bom. É uma profissão que deixou de ser a profissão do futuro e passou a ser a profissão do presente. O administrador de contratos, a administração de contratos deixou de ser uma competência exigida do profissional, passou a ser um plano de carreira, passou a ser uma atividade funcional dentro das empresas. E lembrando, né, que todo investimento que você faz, normalmente os investidores que aplicam na bolsa, etc., eles aplicam quando o mercado está em baixa e em franca ascensão, não é isso? Não é isso que todo mundo diz? E hoje a gente, como o Francisco bem disse, a gente está passando por esse momento. Hoje o mercado está em pleno aquecimento. Então agora é o momento ideal para quem quiser investir num treinamento em administração de contratos, fazê-lo. Exatamente porque o momento é propício e fica aí, né, até mesmo a dica. Quem investir agora vai estar em primeiro lugar na fila na hora que o negócio... Passa à frente. Exatamente. É isso aí. Bacana demais. Bom, falando agora de 2016, o Prêmio Nobel de Economia reafirmou, né, a teoria geral dos contratos. Queria que vocês falassem para a gente quais avanços os trabalhos premiados trouxe para essa área. Vamos lá. Esse é um ponto crucial, né? Há muito tempo, ou aliás, desde que eu acompanho as edições do Prêmio Nobel, principalmente na área de economia, que eu não tinha visto um trabalho 100% focado em contratos, em gestão de contratos, receber o Prêmio Nobel de Economia. Ou seja, esse Prêmio Nobel de Economia de 2016, dos professores Diller-Hart e Berg, né? Berg, Holmstrom. Os nomes são difíceis demais. Eles trouxeram a importância de uma boa gestão, a importância do papel do gestor de contratos na alavancagem do negócio da empresa. E esse trabalho teve uma importância, um peso muito grande no desenvolvimento de estratégias empresariais para lidar com a realidade contratual. Né? O professor Lucas também estudou esses trabalhos e sabe que eles apontam cruéis, às vezes, realidades e muitas vezes, nesse trabalho, foram detectadas as necessidades de se desenvolver mais competências, mais habilidades na área de gestão, não é não, professor? Com certeza, e a gente já vê alguns trabalhos de alguns doutrinadores da área que estão trazendo para o Brasil, né, essa tese, essa dissertação que eles fizeram, né, esses dois professores. E interessante, Francisco, que o contrato ele passou a ter uma gestão multidisciplinar, claro, mas também uma gestão multidimensional. O contrato ele não passou somente a ter aquela dimensão entre as partes. O contrato passou a ter outras dimensões. Então, você precisa entender o que o acionista quer, o acionista da empresa que você representa, o que ele quer, né? Certamente, a rentabilidade é uma coisa muito importante, mas se você perguntar, por exemplo, para os acionistas hoje da Samarco o que eles querem, talvez a rentabilidade não seja o foco, né, da empresa hoje. Hoje eles
eles privam mais pela segurança dos processos, né, da questão ambiental, enfim. Então, você também tem a questão do seu cliente, tratar a outra parte como um cliente mesmo. Acabou aquela gestão da chibata, né? Antigamente a gente escutava muito o pessoal de grandes empresas falar assim, quebrei 10 empresas que eu contratei, tinha orgulho de quebrar as empresas. Hoje isso... Tirar o sangue do fornecedor. Exatamente, e isso acabou. Hoje você tem que tratar a outra parte como cliente. É lógico, naquela lógica do ganha-ganha, sempre, né? Enfim, e outra coisa também, você tem que internalizar a sua equipe. A sua equipe que ajuda você a fazer essa gestão. Né? E isso também é muito importante, porque é a dimensão interna do contrato. Então, o que esse estudo foi interessante? Porque ele trouxe para a gestão contratual essa multidimensão. Agora são várias dimensões, não é só uma apenas, agora nós temos várias. Né? Complementando, o estudo ele frisou justamente essa multidimensão e a multidisciplinariedade, ou seja, você não pode encarar o contrato como era antigamente, se é um contrato, manda para o departamento jurídico que ele resolve e elabora o contrato, ou seja, o problema é do jurídico, então o problema é do técnico que pediu a contratação. Agora não, o problema ele é encarado como um problema multidisciplinar, que envolve várias disciplinas, disciplinas técnicas, disciplinas de gestão, disciplinas jurídicas, enfim, ele permeia em todos os processos e todas as atividades e disciplinas dentro de uma empresa, entendeu? Isso é bem bacana. Bom, agora falando até de um tema muito discutido durante esse ano, a reforma trabalhista, mas aqui a gente queria ver o ponto em que o que ela influencia hoje na gestão de contratos, o que ela impactou na gestão de contratos. Legal, essa é uma pergunta muito boa. É uma pergunta, inclusive, que é a plataforma política hoje, vários candidatos têm uns contra, outros a favor, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, a respeito da reforma trabalhista. Mas o fato é que a reforma trabalhista, em todos os seus aspectos, aí todas as leis, todas as alterações do modelo de gestão do trabalhador nesse último ano, principalmente, impactaram profundamente na administração contratual. Você tem aí diversos pontos da lei, o professor Lucas vai comentar um pouquinho disso um pouco mais na frente, e eu destaco desses pontos a Lei 13.429, que é a lei da terceirização, a famosa lei da terceirização, que alterou significativamente o status de como que as empresas poderiam tratar a terceirização até o ano passado, até julho do ano passado, quando a lei entrou em vigor. E agora alterou o cenário e, recentemente, no mês passado, o Supremo Tribunal Federal, um dos pontos controversos da lei era justamente a possibilidade ou não de você contratar objeto fim, e o Supremo já pacificou a questão, já julgou e agora já autorizou a terceirização irrestrita, nas palavras inclusive até do ministro Gilmar Mendes, se não me engano, no voto dele falou que a terceirização agora tem que ser encarada como irrestrita, ou seja, você não tem mais limitações, ou seja, né? Você pode contratar, a tendência das empresas dependerem mais dos contratos de prestação de serviços, ela é maior agora, porque você tem uma amplitude maior de serviços que podem ser contratados, de atividades da empresa que você pode desonerar e contratar através de prestadores de serviço, ou seja, então alterou e impactou profundamente na administração contratual. Fora os outros pontos, né? Quando a gente fala de pontos econômicos, responsabilidades funcionais, que o professor Lucas vai comentar um pouco, mas que também impactaram profundamente. É interessante, né, Francisco, que esse acórdão do STF que você mencionou não foi publicado ainda, mas o interessante e o melhor de tudo, aí, eu acho, dessa história é que o TST já começou a utilizar o entendimento do STF com base num acórdão que ainda não foi publicado. Muitos acreditavam que o TST não ia seguir, pelo menos por hora, o entendimento do STF, mas já é um bom sinal. Né? Já é uma coisa
importantíssima que vai impactar na gestão dos contratos, né? Que é a questão da terceirização. Eu fiz aqui alguns apontamentos, né, e do que a reforma alterou, os principais apontamentos, mas vejo aqui que todos eles impactam diretamente na gestão do contrato. Tudo que diz respeito a pessoal, diz respeito à equipe, diz respeito à gestão de cronograma, enfim, quem vai trabalhar, quem não vai, se pode fazer jornada 12 por 36 ou se não pode, enfim. E no final impacta em custo também. Exatamente. A própria demissão por acordo, por exemplo, né, que é uma coisa que antes não existia. Esses dias eu vi uma reportagem falando que nós já temos 100 mil rescisões contratuais por acordo no estado de Minas Gerais, que é uma coisa interessante. Uhum. E a reforma trabalhista, sendo boa ou ruim, ela já trouxe várias consequências. Uma delas, redução das causas trabalhistas. Né? Sem entrar no mérito se isso é bom ou se é ruim, mas uma coisa é certa, né? Os processos diminuíram. E a gente sente na pele, no dia a dia, que as sentenças estão melhores. Os juízes parecem que estão sentenciando com mais calma, tendo mais tempo, com menos coisas para analisarem, e isso é muito bom, né? E o reflexo, principalmente para quem está do lado das empresas, é um reflexo muito positivo, porque quando você, por exemplo, trata da OJ 191, que fala a respeito dos empregados terceirizados das obras, se o dono da obra responde ou não, né, por aquela terceirização, a gente já vê que as decisões já estão divididas no próprio Tribunal Regional do Trabalho. Então, isso aí tudo impacta o dia a dia. A pessoa hoje que mexe com gestão de contratos, ela precisa estar 100% atualizada, não só com a lei, mas também com a jurisprudência. Infelizmente, né, ela muda. O pessoal vai ter que começar a se inteirar aí dos julgados, né, dos nossos tribunais, mas é isso, a importância é enorme. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer vocês que estão participando conosco, deixando as perguntas nos comentários e dizer que daqui a pouquinho vamos estar respondendo elas. Antes, eu só queria que vocês também falassem para quem está nos acompanhando quais são as principais competências do profissional dessa área hoje em dia. Vamos lá. Primeiro, proatividade, visão sistêmica, vontade de aprender, como o Lucas falou aqui, agora há pouco mesmo, falou que o profissional de contratos agora tem que estar muito atualizado, porque a regra do jogo ela muda bastante aqui, principalmente no nosso cenário aqui no Brasil, né? Como o Lucas disse, às vezes você tem uma orientação jurisprudencial de um tribunal superior, mas ela acaba não sendo seguida num tribunal regional. Então, você tem que entender as características da sua região, você tem que entender como que funciona a lei, como que funciona a cultura local. Você tem que estar sempre atualizado, não só... A lei, ela existe, mas existem diversas interpretações da lei. E os tribunais é que são responsáveis por interpretar a lei e tem entendimentos diversos. Você tem o Brasil inteiro aí para fazer a gestão e, às vezes, você trabalha numa empresa multinacional que tem operações em vários estados e cada estado tem um determinado entendimento sobre a aplicação de uma determinada norma. Então, precisa estar atualizado, precisa estar 100% integrado nos processos, tanto empresariais quanto nos processos de arranjos locais. Tem que ser um profissional bastante interessado em aprender, porque a gestão contratual é um aprendizado a cada dia, mas não é difícil não. Se ele estiver disposto, gostar do tema, gostar do assunto, ele se atualiza. Eu costumo dizer, né, que a pessoa, para ela se destacar hoje no mercado de trabalho, ela precisa estar um pouquinho acima da média. E um pouquinho acima da média não é muito difícil não, basta a pessoa estudar diariamente um pouquinho, estar antenada, se inteirar dos assuntos. Se ela fizer isso, fizer o dever de casa e se atualizar, eu acho que ela já vai
ela já vai estar um grande diferencial. Esse pouquinho acima da média, né? Já vai estar um pouquinho acima da média. Mas eu elenquei aqui algumas características que eu acho que são preponderantes hoje, né, do profissional que mexe com a gestão de contratos, mas ele precisa ser uma pessoa realmente positiva, não precisa ser otimista, mas tem que ser positiva, né? Ela precisa se conectar com outras pessoas, tem que ter essa facilidade, acho que isso é importante. Deve ser um profissional íntegro, transparente, né? Isso é muito importante hoje em dia. A gente não vê mais espaço para aqueles jeitinhos, para pagamento de propina. Compliance virou uma coisa importante. Perfeito. Eu acho que deve ter um respeito com a sua equipe, né? A pessoa tem que saber respeitar a equipe. E, igual eu já falei também, né, como a gente disse aí na questão da pesquisa lá do pessoal do Prêmio Nobel, a pessoa tem que estar antenada numa gestão multidimensional. Ela tem que saber qual é exatamente a situação do contrato e o que esse contrato representa para a empresa. Eu acho que se a pessoa tiver essa dimensão, ela já está vários passos à frente. E por último, né, que eu acho que é uma coisa também que está muito na moda aí, é o tal do profissional 4.0. Tem que estar antenado nas questões de tecnologia, tem que usar todas as ferramentas de tecnologia possíveis, principalmente no auxílio da gestão de contratos. Então, tudo que vier para agregar, né, a gente vê muito hoje de conectividade com WhatsApp, foto para lá, foto para cá, redes sociais. Exatamente. Tudo isso eu acho que precisa ser utilizado, sim, né, numa gestão eficaz de contratos. Bacana. Boa noite a todos. Professores, nós oferecemos aqui no IETEC já há vários anos os cursos ágeis na área de administração de contratos, o curso ágil na área de administração de contratos, nas modalidades presencial e à distância. Turmas muito bem avaliadas, né, professor? De forma que nós conhecemos o mercado que atuamos, atendendo a grandes empresas, inclusive. Percebemos aí, inclusive, uma grande demanda por um curso com uma profundidade maior nessa área, né? O que o profissional pode ter de expectativa com a nossa pós-graduação de administração de contratos, que vai iniciar aí dia 5 de novembro? Bom, bacana, né? Uma coisa interessante, muito legal desse programa de pós-graduação que a gente está lançando é o seguinte, que não foi uma demanda top-down, ela foi uma demanda dos próprios alunos, né? A gente vê pelas avaliações os alunos sempre pedindo um curso mais profundo que conseguisse, e esse foi um grande desafio nosso, quando a gente foi pesquisar, era conseguir um programa que conseguisse aliar todas as multidisciplinariedades que o curso precisaria. Ou seja, a gente precisa dar para o gestor de contratos um embasamento técnico sobre contratos, sobre escopos, sobre execuções de contrato. Precisaríamos também dar um embasamento para esse profissional jurídico, né? Legal, técnico legal, ou seja, o que a legislação fala, o que os tribunais falam a respeito, quais são os limites legais do contrato, o que eu posso ou não posso contratar, como que eu faço uma blindagem no contrato, e os aspectos de gestão. Então, a gente conseguiu aliar no mesmo programa aspectos técnicos específicos, relacionados a finanças, relacionados à execução de contrato, relacionados a diversos pontos técnicos do contrato. Os aspectos legais e jurídicos e os aspectos de gestão, as ferramentas de gestão desse contrato, ou seja, a gente vai entender a dinâmica do contrato como um todo dentro da empresa, desde a necessidade da contratação até os encerramentos dos contratos. Então, é um programa, até onde eu pude avaliar, um programa inovador, um programa inédito, extremamente aplicável. Todos os professores do curso são profissionais atuantes na área há muito tempo. O professor Lucas é um profissional atuante na área há muito tempo. Eu sou atuante na área há quase 20 anos. E todos os demais professores do curso também têm
essa dedicação aos contratos. Então, o programa é um programa muito interessante. Ele é um programa muito, muito, muito completo. Então, o que os potenciais alunos, os nossos futuros alunos podem esperar é excelência. São os melhores professores no melhor programa, com a melhor didática, com a melhor forma de interação, com os temas mais atualizados. Para você ter uma ideia, eu e o Lucas aqui, a gente estava pesquisando 15 minutos antes dessa entrevista se tinha alguma coisa nova, alguma coisa recente para a gente poder passar para os espectadores desse debate, tá? Eu conheço o programa, o Francisco me apresentou, e eu endosso aí as palavras dele. Eu acho que é um programa inovador, realmente. Você não tem um programa como esse no mercado, eu pelo menos não conheço. Eu também não conheço. E é uma demanda das empresas. Eu acho que a pessoa que se especializar nessa área, ela vai estar preparada, porque a técnica depende de qual empresa você vai estar, né? Então, o que acontece? Se você trabalha numa empresa de óleo e gás, você vai ter uma enxurrada de informação a respeito desse tema. Se você trabalha numa empresa de engenharia civil, você também vai ter que se interar sobre o tema. Mas o interessante é que o programa, ele te dá a condição de um profissional se colocar em qualquer segmento de mercado. Então, seja público, seja privado. Então, eu acho em qual etapa do processo também? Exatamente. E aí, isso é muito interessante. Eu acho que, realmente, as empresas que investirem no programa de pós-graduação para os seus empregados, nos termos que estão colocados, eu acho que ela vai ter um ganho muito grande. E quem se interessar também, né, óbvio, vai ter esse ganho também. Bem, chegou uma pergunta aqui para a gente, o Carlos Eduardo, que está participando conosco. Ele pergunta se seria interessante para as empresas terceirizar as suas administrações de contratos. Boa pergunta, Carlos Eduardo. É uma pergunta bastante interessante. Sim, se é uma empresa, eu costumo dizer o seguinte, tudo depende. Se eu tenho uma estrutura organizacional sólida, se eu sou uma empresa grande, se eu sou uma empresa que eu tenho um volume grande de contratos para fazer a gestão, é interessante para mim investir numa estrutura própria. Porque se eu for jogar isso no custo, isso tende a ser, pela economia de escala, tende a me gerar um ganho de custos legal. Agora, se eu sou uma empresa pequena, eu não tenho como criar uma área especializada para fazer a gestão ou administração dos contratos. Eu tenho poucos contratos, eu tenho uma estrutura enxuta, o caminho é a terceirização mesmo. Ele pode terceirizar sim, deve terceirizar a administração de contratos. Não vejo nenhuma barreira e nenhum problema com relação a isso. Não é não, professor? Claro, e eu concordo plenamente. E, às vezes, quando você está do lado público, né, essa terceirização que ele perguntou aí, ele não diz se o tomador do serviço é público ou privado, não, né? Não, né? Não. Porque a gente vê muita resistência, principalmente no público, de terceirizar essa gestão contratual. Mas no privado, eu acho que a gente tem total condição de fazer isso sim. Existem empresas hoje especializadas, né, nessa gestão, né? Não é nem na gestão, é na fiscalização do contrato. Que é uma parte da gestão, né? Que é uma parte da gestão, enfim. Mas eu costumo dizer, né, Francisco, que o contraponto sempre é muito bom. Mas a palavra final, eu acho que tem que ser dos gestores da empresa. Direcionamento de contrato, essas coisas, questões estratégicas, aí eu acho que tem que internalizar. Agora, essa fiscalização, esse dia a dia, essas coisas, eu acho interessante, sim. É uma ótima ideia. Até para poupar o pessoal, né, de ficar fazendo esse trabalho, às vezes que é maçante, né? Uhum. Bem, hoje é a noite dos Carlos. Agora o Carlos Pinho Tavares pergunta para a gente aqui como funciona a questão da cobrança de honorários. Depende da complexidade do contrato? Existem outros critérios? Honorários? Essa é uma questão... Boa noite, Carlos.
Eu acho que eu conheço, é meu tio, você acredita? Olha! Mas é mais novo que eu, Casito. Um abraço, então. Abraço, Casito, advogado, né? Uhum. Ô, Casito, a questão é a seguinte, tudo depende. Essa é uma pergunta difícil, todo advogado tem esse problema, né? Como que eu trato o meu contrato de honorários? Até que ponto eu devo ir para executar? Qual que é a melhor forma de eu trabalhar esse contrato de honorários? Eu costumo dizer o seguinte, lembrando lá o estudo do Prêmio Nobel, a gente tem que pensar que entender multidimensionalmente esse contrato de honorários, ou seja, você tem que pegar e tentar traduzir as obrigações que estão lá naquele contrato de honorários, equilibrar a obrigação sua como sendo um prestador de serviço com a contraprestação pecuniária que vai ser dada lá pelo seu cliente. E tem que ter um perfeito equilíbrio entre o que você vai executar e o que o seu cliente vai te pagar. Então, se você consegue achar essa equação de equilíbrio e consegue transformar, entregar para o seu cliente um serviço de qualidade bem executado na quantidade específica proporcional ao pagamento, você vai ter uma facilidade maior de fazer esse tipo de cobrança. Agora, quando existe uma desproporcionalidade, o cliente sente que ele está pagando mais e recebendo menos, a tendência de você conseguir cobrar ela é muito menor. Então, essa relação de proporcionalidade ela é muito importante para manter esses contratos num patamar sadio. Eu penso dessa forma, né, não, Lucas? O que você acha? A gente está em lados opostos, né? Na verdade, eu sou um contratante. Você respondeu aí como contratado. Mas é isso mesmo. O contratante também ele vai verificar o custo-benefício, se tem proporcionalidade e equilíbrio, né? Exatamente. A gente só mantém o contrato se vale a pena, né? Isso aí. Se vale a pena para todo mundo, com certeza. Agora uma pergunta um pouco mais complexa do Lucas Cabral, que ele pergunta como imprimir nos gestores e administradores de contratos e projetos, e aí ele fala também dos donos e autodiretores, até os empregados mais desqualificados, a mentalidade da gestão jurídica e de risco dos contratos. Repete aí, só para... Como é que imprime nos gestores e administradores de contratos e projetos? Aí ele fala também, não só eles, mas os empregados até mais desqualificados, como é que imprime neles a gestão jurídicas e risco de contratos? Como é que passa para ele, para o profissional das empresas? Essa questão, Lucas, boa noite, né, pro Lucas aí. Mas realmente complicado. O jurídico, normalmente, ele é visto como aquela pessoa que está atrás ali daquela mesa de terno e gravata e que vai falar não, né? No final das contas, é aquele cara que fala sim ou não, você pode fazer ou você não pode fazer. Então, muitas vezes, né, os administradores, ou às vezes os empregados, ou às vezes os colaboradores, eles percorrem todo o caminho para chegar no final e o juiz falar assim, todo o trabalho que você fez, infelizmente, você não pode fazer porque não pode. E isso é uma cultura que precisa mudar. O jurídico ele precisa se adaptar, o jurídico precisa ser parceiro. O jurídico precisa dar soluções. Problema, o gestor ele já tem. Está cheia, né? Problema acontece toda hora e o jurídico não pode ser mais um problema. Né? Agora, realmente, a transparência, essa questão do compliance, ela precisa ser introduzida. Né? E isso daí precisa ser difundido, né? Uma cultura, e passa por uma questão de patrocínio mesmo. Os diretores têm que estar aliados a esse procedimento, tem que ser correto, né? Eles têm que estar todos alinhados. Enfim, o que eu acho é que uma empresa em que os diretores prezam por isso, né? A alta governança da empresa preza por isso, eu acho que isso necessariamente é enraizado, né? Até nos colaboradores, né? Mais simples da empresa. Complementando, concordo gênero e grau, viu, Lucas? E complementando também uma das ações que as empresas têm adotado, que eu acho muito legal, é você traduzir o juridiquês. É uma das coisas que favorece muito a difusão da cultura da gestão jurídica, mas sem o juridiquês, ou seja, explicar, ele perguntou, né, para não só a alta direção e gestores, mas também os profissionais com
mais simples, né, da operação, do operacional da empresa, o chão de fábrica que a gente chama, é você traduzir esses cuidados numa linguagem e com uma metodologia de aplicação que todos consigam entender. Porque, de fato, muitas vezes o juridiquês ele acaba não atrapalhando, mas ele acaba assustando, acaba inibindo, intimidando, em alguns casos, os funcionários, né? Como você mesmo relatou ali no começo. Então, essa também é uma forma interessante da gente conseguir mitigar e conseguir imprimir esse conceito da gestão jurídica em todos. E é o que a gente faz, né, Francisco? Todo momento, né? Nós dois somos advogados de formação e fizemos, né, um mestrado em engenharia, exatamente para poder captar e entender e traduzir o que o pessoal da operação necessita, como é que a gente faz para comunicar com essa turma. Né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, né, o advogado e o engenheiro, ou o técnico, eles precisam conversar. Né? Bem, vamos chegando ao fim da nossa transmissão. O Carlos Pinho mandou um abraço para você e também temos o Daniel Batista mandando um abraço para você, Daniel, Lucas. Um abraço, viu, Daniel? Falou que trabalhou com você durante 3 anos, que é um profissional exemplar. Obrigado, agradeço. Ele também é. Alguém tem mais alguma coisa para colocar? Na verdade, agradecer aí o IETEC, a oportunidade de a gente estar falando sobre esse tema. Agradecer o pessoal que está interagindo, estou vendo que está bombando aqui as perguntas. Verdade. Interagindo. Pedir desculpa se a gente não conseguiu responder alguma das perguntas. A gente fez uma seleção aqui, mas são mais perguntas que colocaram. Todas elas têm respostas no programa de pós-graduação, né? Tudo isso que foi colocado a gente vai tratar, né, nesse programa de pós-graduação, e para quem interessar a gente recomenda, porque é um programa interessante, bacana, e vale a pena capacitar nesse momento. Como diz o Lucas, é um investimento que vai te colocar no primeiro lugar da fila para ascender. Se Deus quiser, vai acontecer. Vai acontecer sim. Então é isso aí, um abraço. Passar para o professor Lucas. E fica essa dica aí, né, gente? A pós-graduação é uma oportunidade excelente, né, de as pessoas se atualizarem, e fica essa dica aí, mais uma vez, né? Vamos pro primeiro lugar da fila, né? Bem, então eu agradeço a você que participou essa noite conosco. Perdão pelas perguntas que não foram respondidas, mas se surgir novas dúvidas também, pode deixar nos comentários, que a gente pode depois estar respondendo eles, né, em forma de texto. Sim, então, claro. Pode deixar suas dúvidas se surgirem novas. E peço também para você continuar ligado em nossas redes sociais para acompanhar os próximos eventos. Nós estamos lá no Instagram como IETEC e também no YouTube como IETEC TV. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite.